O Flamengo teve essa coletiva aí junto do Diego Ribas, né, o camisa 10 rubro-negro, para anunciar aí quais são os seus próximos passos da carreira. E nessa coletiva ele deixou bem claro que não haverá nenhuma renovação de contrato após o término do mesmo no final do ano. Queria saber o que você achou dessa coletiva. Te surpreendeu, não surpreendeu? Você achou forçado? Achou que ele quis amenizar de alguma forma a possível saída dele no final do ano? Como é que você viu toda essa situação? Cara, eu vi como a oportunidade que abriu. Diego fez um gol contra o Coritiba, né? Aproveitou talvez esse levante nele e falou, cara, é a oportunidade certa para eu aparecer aqui na cabeça dele, né? Por cima e decretar que eu não vou ter renovação de contrato. E eu vou ser bem sincero, eu achei até positivo para mim como torcedor, porque eu não duvido mais nada dessa diretoria. Enquanto parece que o Flamengo, para mim, é tipo um hotel, uma pousada, tá ligado? Então eu não me surpreenderia se o cara falasse, não, renova mais 6 meses aí, tal. Então o Diego agora tá decretando que é o final. Eu nunca vi isso, vou ser bem sincero, eu já vi para encerrar carreira, para encerrar passagem de clube com 3 meses de antecedência, mas eu acho que o Diego ele viu a oportunidade. Eu não, vou ser bem sincero, com tantos jogadores vindo aí, Vidal, Wallace, a tendência é que o Diego não jogue mais. A tendência é que o Diego fique no banco apenas às vezes só ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui, mas é como se fosse um abraço, né? Como se fosse um acalanto. Isso, a palavra certa é essa. Um acalanto, né? Ele vai ficar no banco só nessas ocasiões. Hoje, se você... A Libertadores, se eu não me engano, você coloca 23 jogadores, sendo que 2 tem que ser 3 goleiros, né? Você vai fazer aí o time, não entra o Diego. Se entrar realmente o Wallace, não entra o Diego. Ele vai ter que forçar muito a barra para botar o Diego no banco. Então, acho que a chance dele foi essa e beleza. Assim, acho forçação, tal, acho que seria legal no final, mas pelo menos tira esse sentimento nosso de dúvida, né? O Diego, acho que também fica bem claro que não vai jogar, não vai renovar. E o Felipe Luiz é a grande dúvida se vai renovar ou não renovar. Ou não vai renovar com o Flamengo. Então, cara, achei assim meio sem nexo, mas pelo menos serviu para acalmar o torcedor em relação a isso. A coletiva realmente, muita gente de tarde, Perrotinha, mandou mensagem para a gente falando o seguinte: ele quis tentar amenizar os últimos meses dele como jogador do Flamengo, para talvez não acontecer o que aconteceu com o William Arão. E aí, talvez, a partir dessa coletiva, parte dos torcedores que ainda não o viam, talvez, da melhor forma, poderiam dar uma amenizada. Ele até cita, né, o fator das vaias, tanto para o William Arão no 7-1 contra o Tolima, e também no último jogo para o Vitinho, no 2-0 sobre o Coritiba. E aí eu também queria saber a sua opinião, cara, com relação a esse tópico Diego Ribas e a sua coletiva de hoje mais cedo. Vamos lá, quando vi a coletiva, eu também fui impactado, eu tive uma mistura de sentimentos, assim, e eu lembrei muito do Rodrigo na coletiva, de uma frase do Rodrigo antiga aqui no canal, que ela tem mais a ver até com o clube do que propriamente com o profissional, quando ele fala que o Flamengo tem muita dificuldade em se desapegar de alguns jogadores, de alguns profissionais, principalmente dos jogadores, né? E o que acontece? Você tem completa razão, Cleitinho, do que você está na tua pergunta, quando você fala assim, talvez, e o Rodrigo também agora no comentário falou sobre isso, talvez o fato dele ter feito um gol na última partida, numa partida que é importante para o Brasileirão, que praticamente sacramentou a vitória do Flamengo, o fez refletir sobre a possibilidade dele sair num clima melhor. Por que esse clima melhor? Porque a gente sabe que o Flamengo tem uma baita dificuldade em se desapegar dos jogadores com os quais o Flamengo não pode mais contar. Ao mesmo tempo, me veio um sentimento de vaidade, e isso não é muito positivo, tá? Eu acho que o Diego teve um sentimento de vaidade, de entender, de olhar para o jogador que ele foi, com a carreira que ele teve, de olhar que ele é o camisa 10 do Flamengo, que é a camisa mais icônica do Flamengo, quiçá uma das mais icônicas do Brasil,
quiçá uma das mais icônicas da América Latina, tá? Acho que para futebol mundialmente dizendo, não tenho certeza, mas tem seu grau de importância e conhecimento, sim, em algumas partes do mundo também, tá? Porque o Zico foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos, para alguns, inclusive, maior até do que o Maradona, para vocês terem ideia, para alguns, tá? E aí eu vou falar para vocês, tá, a carreira do Diego, tá? No Santos, ele foi campeão brasileiro 2002 e 2004. No Porto, ele foi campeão intercontinental, campeão do mundo, né? Campeão português 2005, 2006, campeão da Taça de Portugal também 2005, 2006 e Supertaça Cândido de Oliveira 2004, que eu acho que não deve ter tanta importância. No Werder Bremen, ele ganhou a Copa da Alemanha 2008, 2009 e a Copa da Liga Alemã em 2006. Na Juventus, ele ganhou um troféu que eu não sei, aí o Rodrigo precisa me dizer se tem alguma importância. Luigi Berlusconi, que é 2010, tá? O Atlético de Madrid, ele ganhou a Liga da Europa, a Copa da UEFA, né, 2011 e 2012, o Campeonato Espanhol 2013 e 2014. No Fenerbahçe, ele ganhou o Campeonato da Turquia em 2014. No Flamengo, aí que realmente impressionante. Campeonato Carioca 17, 19, 20, 21. Taça Guanabara, não, acho que não conta, não vou contar, nem Florida Cup eu vou contar, nem Taça Rio eu vou contar, tá? Libertadores da América 2019, Campeonato Brasileiro 19 e 20, Supercopa do Brasil 2021, Recopa Sul-Americana em 2020. Seleção Brasileira, Copa América 2004, 2007, Torneio Internacional de Toulon, e aí acho que quando era júnior, em 2002, Campeonato Sul-Americano Sub-17, Sub-20, 2000, 2001, 2002. E aí tem os prêmios individuais, que também chamam a atenção. Ele foi seleção do Campeonato Brasileiro em 2002, ele foi o jogador mais criativo, e eu nunca tinha ouvido falar disso, da Copa Libertadores de 2003. Fez parte da equipe ideal da Copa América de 2003. Troféu Dragão, melhor jogador do Porto na temporada 2004. Jogador do mês da Bundesliga em setembro de 2006. Melhor jogador da Bundesliga em 2006 e 2007. Hall of Fame do Bremen em 2008. Foi indicado o melhor jogador do mundo em 2009 pela FIFA, tá? Prêmio Craque do Brasileirão em 2016, Seleção do Campeonato Carioca 2017, Bola de Ouro da Copa do Brasil em 2017, Seleção da década do Campeonato Brasileiro 2009, 2010, 2019, tá? Esse cara, ele olhou para a carreira dele e fez o seguinte: eu não posso me aposentar, eu não posso fazer uma despedida de uma maneira como aconteceu com alguns jogadores aqui no Flamengo. Eu vou me antecipar ao Flamengo porque ele provavelmente olhou e falou assim: o Flamengo não vai me fazer nada. O Flamengo não vai renovar meu contrato e eu vou sair. Eu vou pegar minhas coisas como o Arão fez, eu vou pegar minhas coisas como alguns outros jogadores que passaram agora no Flamengo fizeram e vou continuar minha carreira, porque ele ainda tem dúvidas com relação à carreira dele. Ao mesmo tempo que o Rodrigo levantou a questão do gol, e eu concordo com o Rodrigo no jogo do Curitiba, aconteceu um negócio aqui no domingo, aqui na Urca mesmo, na Escola de Educação Física do Exército, no Forte São João, que fica aqui pertinho de onde eu moro, que foi uma palestra sobre, acho que era um evento sobre esporte, obviamente, e ele foi um dos palestrantes e fez uma palestra, e foi a primeira palestra dele, tá? Foi a primeira vez que ele fez uma palestra, e nessa palestra motivacional, educacional, sei lá como você queira chamar, ele talvez também tenha percebido que a carreira dele está tomando um novo rumo. Acho que por isso ele correu. Acho que foi uma percepção dele, de uma associação a uma certa vaidade por parte dele, também de uma reflexão de que ele não vai continuar no Flamengo e que o Flamengo provavelmente não faria absolutamente nenhum movimento de despedida dele. E a gente tem que lembrar que alguns jogadores do Flamengo, antes de 2019, que é importante dizer, né, o Flamengo teve alguns jogadores que passaram e tiveram uma carreira até importante. Alguns deles são considerados ídolos. Vou dar um exemplo básico: o Léo Moura, o Ronaldo Angelim também, para alguns ídolos rubro-negros, que não tiveram jogos de despedida e não tiveram uma despedida à altura
da carreira que eles construíram dentro do Flamengo. Acho que o Diego teve essa percepção de que ia acontecer a mesma coisa, se antecipou ao movimento e fez essa coletiva. Na minha opinião, é uma coletiva que, de certa maneira, não era necessária. Eu acho que o Diego podia fazer um movimento um pouquinho, talvez, mais inteligente, tá? Que é entender que ele não vai continuar no Flamengo, procura os dirigentes rubro-negros, fala, pô, gente, é o seguinte, no final da temporada, a gente vai ter uma temporada que vai terminar em novembro, né? Quando chegar em dezembro, ali, 18 de dezembro, quando acaba a Copa do Mundo, não vai ter mais nada acontecendo no Brasil. Vamos fazer uma despedida minha no dia 20 de dezembro? 21 de dezembro? E aí a gente bota no Maracanã, pega e faz uma arrecadação e vai para a instituição XYZ. Eu não lembro se o Diego tem alguma instituição, mas deve ter até. E de repente fazer alguma coisa disso, tá? Acho que ele podia ter sido um pouquinho mais meticuloso nesse sentido, e aí talvez não se necessitasse de uma coletiva, tá? Não ia precisar, porque a coletiva ficou muito rasa. Parte 2. O choro dele na pergunta sobre a questão da panela não me comoveu, tá? O choro sem lágrima não me comoveu. E principalmente disse muito mais sobre, acho que a vaidade que eu estou batendo aqui nele, do que propriamente numa possível, como é que eu posso dizer? Quando uma possível injustiça por parte da imprensa com relação a ele. E até acho que foi uma injustiça. Eu não acho que o Diego... Eu vou repetir isso. Eu nunca vou achar que o Diego foi e é um líder negativo no Flamengo. Nunca. Eu acho que ele é um puto exemplo de profissionalismo, é um baita cara legal, família, de bons princípios. Sabe aquele cara que, assim, você tem uma filha e aparece um cara, você fala, é esse cara que eu quero que case com a minha filha. Sacou? Só que não necessariamente é esse cara que a gente quer que jogue pelo Flamengo. Entendeu? Porque na chegada dele em 2016 fez diferença, 2017 ainda fez diferença, aí teve uma contusão de joelho que não foi tão... Dali por diante começou a oscilar muito, 18 oscilou também, e daí por diante só vem oscilando, né? Então, assim, ali não me comoveu, e acho que o Diego podia repensar muito bem sobre algumas atitudes que ele vem tomando. Essa história do pode perguntar sem trava, entendeu? Mentira, sabe? As palavras que foram ditas não precisava ser numa coletiva. Podia, cara, no Instagram, fazer um stories. Gente, estou aqui anunciando, final do ano, a gente vai fazer um jogo comemorativo para minha despedida. Vocês sabem, vai chegando o final do contrato do Flamengo e eu não vou renovar. E depois eu vou ver o que eu vou fazer na minha carreira. Não vou jogar por outro clube no Brasil. E é isso que eu queria dizer para vocês. O Cota teria feito lá, a assessoria dele teria feito algo bonitinho, bacana. E é isso. Não precisava de coletivo. Ficou meio ridículo. Então, assim, eu vou reconhecer que a carreira do Diego é uma das mais fodas. É um jogador que tem uma história linda no futebol, que merece respeito. Jogou muita bola, sim, senhor. A gente tem que agradecer pela passagem dele no Flamengo, pela mudança de patamar e de pensamento e da forma de profissionalismo dentro do departamento de futebol. Ele fez parte, sim, mas nos últimos anos ele não era mais um jogador de futebol, ele não vem sendo. Infelizmente, a idade chega para todo mundo. Eu agradeço, mas essa coletiva para mim foi ridícula. É isso.